Primeiro, eu queria agradecer o convite da professora Cláudia, do professor Henrique, para estar aqui fazendo esse debate. Eu vou falar enquanto aluna aqui da História da URGS, mas também enquanto educadora, porque eu faço bacharelado aqui na História, mas também sou formada em licenciatura, sou professora do Estado, né? E o questionamento que eu queria trazer, né, eu fui contemplada em vários aspectos nas falas anteriores, mas o que eu queria trazer para a gente pensar é uma coisa que tem me incomodado muito nas últimas semanas, assim, que eu tenho pensado bastante, tenho discutido bastante com os meus alunos também, e é isso que eu queria trazer para a gente refletir, discutir juntos, né? Eu acho que o público também tem bastante para discutir com a gente depois, que é sobre indignação. Os últimos acontecimentos, em vários sentidos, na minha vida, têm me feito pensar, né, nessas últimas semanas, perseguições políticas, né, amigos meus, educadores que são presos por ser pessoas de luta, movimentos sociais sendo criminalizados, né, injustiças, né, violências homofóbicas as mais diversas, que a gente tem discutido ultimamente, e me feito pensar sobre o que faz a gente ser capaz de se indignar com alguma coisa. O que precisa acontecer para as pessoas se indignarem? Qual que é a nossa capacidade de estar permanentemente indignados? O que precisa acontecer? Uma pessoa precisa falar alguma coisa? Uma pessoa precisa se constranger? Uma pessoa precisa apanhar? Que nem uma professora apanhou na minha escola, ontem, inclusive. Uma pessoa precisa ser morta? O que precisa acontecer para eu me posicionar e para me indignar? Isso eu vejo como uma questão que não é discutida e que é extremamente relevante e que me leva a pensar. Tem bastante gente hoje aqui, estou achando super legal o evento, acho ótimo, queria parabenizar, inclusive, o IFCH e o departamento por estar organizando, mas será que não devia ser muito maior? Cadê as outras pessoas da universidade que têm que se indignar com o estopim desse evento, né, com o fato que motivou a gente formar esse debate? Tem bastante gente hoje, mas pensando no tamanho do problema, podia ter muito mais. O que faz alguém, né, realmente não se manter indiferente em relação a situações de opressão? E eu acho que a gente tem uma responsabilidade enquanto educadores, enquanto historiadores, né, enquanto profissionais das mais diversas áreas que também estão aqui reunidos. A gente tem uma responsabilidade em se indignar, mas a responsabilidade em não ser indiferente quando a gente presencia situações de opressão. E, ao mesmo tempo, isso faz a gente pensar como é possível uma pessoa achar que ela tem o direito de enunciar uma determinada fala. Como é possível uma pessoa achar que ela pode falar determinadas coisas? O que leva uma pessoa a achar que ela pode fazer isso? E, ao mesmo tempo, uma fala, tem pessoas que pensam, não, uma violência homofóbica pela internet não tem problema, né? É só no Facebook, isso não afeta ninguém. Falar uma piadinha homofóbica não tem problema, né? É só uma piada. Mas uma fala, ela reflete a sociedade. E ela reflete uma sociedade doente. No momento em que eu me permito escutar ou enunciar determinadas falas, isso reflete um problema social, uma existência social de uma violência muito grande. E que a gente está simplesmente acostumado. E uma pessoa heterossexual, por exemplo, ela nunca vai ser ofendida verbalmente ou fisicamente por ser heterossexual. Ela pode ser ofendida por outras coisas, né? Por racismo, por outras situações de opressão que ela pode vivenciar, mas nunca pela sexualidade dela. E a gente já se acostumou com isso, parece uma afirmação óbvia, mas não é óbvia. Por que alguém heterossexual não é discriminado? É porque tem alguma coisa errada? É porque outras pessoas não heterossexuais estão sendo. E outras pessoas que também não correspondem a determinados padrões de aparência, determinados padrões de gênero também estão sendo. E por isso que eu acredito que um evento como esse, né, um debate como esse, ele é extremamente importante. Se a gente fizesse uma discussão assim, cada vez que tivesse um ato homofóbico, nossa, o mundo ia estar muito melhor, né? Se a gente se reunisse, discutisse sobre esse assunto. E isso me leva a pensar também quantos outros casos de homofobia, de sexismo, de racismo e de diversas opressões que são vivenciados na universidade, eles são silenciados. Que bom que a gente se mobilizou para discutir a partir de um caso específico que aconteceu recentemente. E quantas outras vezes outras pessoas não se sentiram oprimidas, não se sentiram ofendidas, não foram violentadas simbolicamente, fisicamente, nessa universidade. Nesse espaço, né, onde a gente discute, onde a gente forma profissionais, né,
Os estudantes, eles estão muito mobilizados, o Thiago pode falar mais sobre isso, mas muitos alunos da URGS estão mobilizados há bastante tempo, lutando contra diversos tipos de opressão, né? Lutando contra trotes homofóbicos, contra diversos tipos de opressão que se manifestam por outros estudantes também, por professores, né? Por diversas pessoas que orbitam no ambiente universitário. Segunda-feira teve esse ato, né, que foi super importante aqui, que também demonstra que as pessoas não se sentem acostumadas com essas situações de homofobia. Então, isso é o que eu queria trazer, assim. Vou falar meio rápido, porque eu acho que também o mais legal desse momento é a gente poder discutir com todos, né, todo mundo da mesa, todo mundo do público poder se colocar diante dessa situação. E o que eu queria deixar para a gente discutir é essa questão da indignação e das possibilidades de fala. Porque é possível alguém se achar no direito de falar determinadas coisas, né, quando não tem o direito. O que leva uma pessoa a achar que ela pode fazer isso? Então, muito obrigada. Tchau, por favor. Obrigado. Por fim da graduação, mas não menos importante. Queria agradecer primeiro a direção do Instituto e do Departamento de História pela iniciativa, que acho que é inédita e é bastante importante. Faço parte do coletivo Velhos Negros, como já foi colocado, venho aqui falar, não estou falando sozinho, estou falando pelo coletivo, por alguns alunos e alunas que estão há alguns anos organizados dentro da universidade, tentando dar visibilidade a essas questões e tentando lutar pela liberdade sexual de gênero da URGS. Então, esse que está acontecendo hoje não é algo que só foi motivado, só entre aspas, né? Pela ameaça homofóbica que aconteceu há algumas semanas, mas é também de uma capacidade de resistência. Também não começou quando a gente entrou, né, as pessoas entraram comigo na universidade, mas a gente entrou já faz muitos anos e que a gente não percebe o que acontece. Porque enquanto não acontece algo mais grave, a gente não percebe que determinados grupos estão entre nós. Então, eu queria falar um pouco sobre esse ato de homofobia que aconteceu há 2 semanas. Eu acho que todo mundo deve estar a par. É um pouco da forma como a universidade lida com isso, e como particularmente aqui essa comunidade do IFCH lida com isso, tentar evitar esse tipo de coisa, dar uma resposta apropriada para isso. Então, acredito que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, além da gravidade da ameaça, que é mais explícita, é que essa manifestação de ódio, ela tenta reproduzir uma tentativa de eliminar a homossexualidade da esfera pública. Desde quando a gente começa a entender que a sociedade julga a nossa sexualidade como algo errado, nós começamos a perceber que constantemente a gente sofre represália que está tentando nos fazer se sentir inseguros e com vergonha de ser quem nós somos. Sendo levado a crer, então, que a única forma da gente conseguir ser quem de fato nós somos é no âmbito do privado, né, do invisível, no âmbito do segredo. Ou seja, frente à ameaça do estigma da violência, a gente vai se refugiar no privado e assim se vai criando uma ideia de que a única coisa que existe é a heterossexualidade. Né? E aí e assim que justamente se reproduz o dispositivo do armário, né? Silenciando a homossexualidade, fazendo que nós nos sintamos inseguros e com medo de ser quem nós somos. Quando alguém ameaça nos matar ou nos envergonhar, diz, olha, né, eu vou te fazer passar vergonha expondo em público algo que você carrega, que é um estigma, o que você está dizendo, na verdade, é que a esfera pública não é o nosso lugar. Né? Que a gente não pode circular na sociedade, quanto menos na universidade. Quem somos nós para vir enunciar nossa existência na universidade? Esse lugar elitizado, né? Pretensamente feito para as pessoas que conseguem sobreviver à seleção natural do vestibular. O que a gente tem que ter em mente, então, é que uma ameaça que às vezes fica mais visibilizada, que tenha mais notoriedade, não é uma ameaça isolada. Quando alguém ameaça a gente, quando nós começamos a perceber isso em diversos aspectos, e quando as pessoas começam a perceber que isso acontece, que a gente tem que ter em mente que isso é uma reprodução, é uma expressão da reprodução histórica de heteronormatividade. Né? E que uma ameaça não é só uma ameaça, que uma ameaça no Facebook não é só uma ameaça,
isolada e que isso sim é a produção de uma estrutura histórica de sobrevalorização da sexualidade e invisibilização da homossexualidade. Outra questão que eu acho que não pode deixar de ser discutida é como um tipo de intolerância dessa acontece aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né? Porque a resposta que a gente vai dar, que se espera que a gente dê a isso, acaba colocando em questão de que humanidade a gente está falando, né? Porque o que a gente faz aqui não é só dizer o que é ser humano, o que a gente faz aqui é dizer o que significa ser humano, né? E o que seria produto da ação humana. Então, qualquer resposta crítica que a gente vai dar a um ato de homofobia que acontece aqui dentro desse espaço, dessa comunidade, tem que levar em conta o que a gente está fazendo aqui. Que ideia de humanidade está na base do conhecimento que a gente produz e reproduz aqui dentro, né? Porque quando violação de direitos humanos acontece no lugar onde se produzem humanidades, a gente é instado a prestar conta do que a gente está fazendo aqui. Acho que boa parte das pessoas aqui, não vou achar que todo mundo aqui é das humanas, mas acho que boa parte das pessoas aqui sabem que nas idas e vindas do desenvolvimento das ciências humanas, se tenta colocar e recolocar as bordas do humano, né? Ou seja, os limites de sentido daquilo que é considerado humano. A ciência no seu desenvolvimento, elas vão tentando dizer o que é humano, distinguir o que é humano do que é natural, né? O que é a frustração humana, o que seria determinado, o que é humano, o que é o desumano, né? O que é o objeto, o que é o comportamento civilizado. A gente sabe que se houve algum momento na história em que, né, a raça e a sexualidade não eram questões que eram dignas de conhecimento, sobre as quais não existe um discurso, a partir de outro momento na história, os povos foram racializados, a sexualidade também passou a ser uma questão, e tanto a raça, tanto os povos racializados quanto a sexualidade passaram a ser delimitadores da borda do humano, ou seja, a raça e a sexualidade passaram a ser delimitadores do que era humano e o que não era humano, diferenciar o humano do animalesco, o humano do desumano e o humano do objeto. Então, quando a gente vai pensar, quando a gente está pensando no Instituto de Ciências Humanas, ou seja, quando está dando significado em ser humano, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter um compromisso com uma ideia de humanidade básica que não viole a humanidade de mais ninguém, né? Eu acho que quando a gente vai dar uma resposta a esse tipo de coisa, a gente tem que ter isso em mente. Nesse sentido, a gente tem que ser bastante intransigente com qualquer ato que venha a violar a ideia de humanidade de alguma outra pessoa para fazer jus ao que a gente está fazendo aqui. Isso eu acho que não é uma questão, mais uma questão epistemológica, uma questão até cosmológica, é uma questão política, né? Porque se a gente achar que esses embates sobre a colocação das fronteiras do que é humano são coisas do passado, são coisas do século XIX, a gente está enganado. A gente está vendo os casos de racismo feito uma professora da URGS, casos de homofobia perpetrada por um aluno da URGS, está mostrando que a gente ainda hoje está querendo recolocar as bordas do humano, né? Mais que isso, nos colocar para fora das bordas do humano. Então, acho que esse tipo de reação, esse incômodo que as pessoas têm, não vem só muito da ideia de assumir determinados objetos como objetos de estudo, mas acho que um pouco de pânico também de nos ver entrando na universidade como pessoas que estão produzindo conhecimento e, consequentemente, alargando a ideia de mundo que a gente tem. Enfim, eu acho que um pouco para a gente pensar o nosso compromisso aqui, o que a gente está fazendo aqui, um pouco nós temos que ela falou nessa capacidade de se indignar a partir do nosso compromisso ético-político com o conhecimento que a gente produz. E para concluir, eu acho que uma outra questão é que também não pode deixar a burocracia engolir esses casos de discriminação que a gente já encaminhou. Esse não é o primeiro, já houve outros, a gente está acompanhando, o professor que foi homofóbico em sala de aula, de outros alunos já foram homofóbicos, casos de racismo na universidade, que a gente tentando uma tratativa, mas acabam sendo engolidas pela burocracia da universidade, e a gente sempre tem a ideia da burocracia justificando suas formas de operação, que na verdade são uma tentativa da burocracia naturalizar suas estruturas, né? Mais uma tentativa da burocracia de naturalizar as desigualdades de acesso às esferas de influência. Eu acho que se a gente tem que sair daqui, para além da discussão
da discussão, a gente precisa de um compromisso. O que a gente pode fazer, né, enquanto alunos, servidores, professores, para que algo de concreto aconteça. Né? Porque a gente teve um ato organizado pelos estudantes, temos esse ato que é organizado pela instituição, vamos ter outro ato na reitoria, semana que vem talvez, mas isso nos possibilita que nós demos uma resposta, mas, aliás, que nós consigamos nos expressar, mas a gente não consegue uma resposta só com isso. A gente precisa de um compromisso também por quem está aqui representando a universidade, porque se a burocracia ela vai dizer que alguns processos são mais importantes que os outros, para que alguns processos passem a ter mais importância, precisa de pressão política. Se processos administrativos, de cunho administrativo, tem mais importância que alguns processos disciplinares, de violação de direitos humanos, então alguma coisa está errada. E a gente não pode ser complacente com isso. Então, acho que a gente tem que sair daqui, pelo menos, com esse compromisso, cada um de nós aqui, como pessoas que vão constituir essa comunidade de FCH, e mais amplamente da URGS, e mais amplamente ainda da sociedade, como a gente não vai ser, como a gente, às vezes, como a gente não pode ser leniente frente aos desafios colocados pela burocracia, que acaba se tornando mais uma engrenagem no dispositivo do armário. Antes de eu abrir para as inscrições de quem queira se manifestar, eu gostaria de agradecer muito a todos que participaram dessa mesa, se mobilizaram para estar aqui, né, e trouxeram essas contribuições, cada voz do seu lugar, né, contribuindo para o nosso debate. E dizer que outras pessoas também gostariam de estar presente. A gente entrou em contato com vários outros professores, representantes de organizações também, mas às vezes não foi possível que todos estivessem aqui. Então, podem ter certeza que essa mesa seria maior se tivesse sido possível todas as pessoas com quem a gente contatou estarem presentes. Eu queria também, ainda antes de abrir para a discussão, salientar, dizer duas coisas. Tá? A primeira é que, quando eu pensei inicialmente no nome desse evento, eu pensei pela diversidade, ser diferente é mais do que um direito, ser diferente é bom. Tá? Porque e era um pouco, é como eu penso, entendeu? E eu acho que depois da discussão a gente acabou mudando um pouco, mas eu acho que algumas falas aqui, elas reafirmam isso, quer dizer, essa ideia que não é só uma questão de garantir direitos, é mais do que isso. É uma coisa desejável que a gente conviva com diferença e conviva bem e se enriqueça com isso, né? Porque, afinal das contas, é como o Fernando estava dizendo, né? Tu não pode classificar as pessoas aqui, ali, aqui, quem é exatamente negro, quem é exatamente gay, quem é exatamente heterossexual. Não é bem assim. A diversidade humana ela é muito maior que isso, né? E, então, a gente tem que aprender a conviver com isso. A sociedade brasileira ela tende a ser supostamente muito homogênea. Ela não é. Na verdade, ela é profundamente desigual. As diferenças estabelecem essa desigualdade. Mas ela gosta de se ver como homogênea, né? Então, e o país está mudando. Eu acho que o Ivair tocou nisso, vários de nós aqui, vários membros da mesa manifestaram isso. Então, eu acho que a gente tem que começar a dar conta institucionalmente dessa mudança, tá? Que é uma mudança não só de quem está entre nós, mas também é uma mudança desejável, quer dizer, a gente institucionalmente poder dar conta disso, dessa diversidade que existe, né? Então, eu ainda gostaria de dizer que algumas sugestões que foram apresentadas aqui, eu acho que a gente tem que pensar sobre elas são bastante interessantes. Essa ideia de criar talvez um fórum, talvez até mesmo um núcleo interdisciplinar, né, que o Carl apresentou, um núcleo interdisciplinar de pesquisa e extensão. A ideia da extensão, acho que ela não é apenas a gente investigar isso, mas a gente pensar um pouco, na linha do que a Karen estava dizendo, pensar um pouco o que a gente pode fazer, né, para demarcar institucionalmente isso. Né, demarcar, quer dizer, quais são os instrumentos institucionais que nós temos para, de alguma maneira,
dizer, mudar o nosso ambiente para que ele possa incorporar essa visão, né? Que eu acho que a gente pode pensar em algumas alternativas a partir do que vocês agora vão falar, do que surgiu aqui da mesa, e o que a gente puder fazer a esse respeito, certamente a gente vai estar fazendo junto com, enfim, com os estudantes, com quem trouxer ideias que a gente possa incorporar. Então é isso, passo então a palavra. Eu peço que quem se inscrever para falar se identifique, tá? Por favor. Tem isso, vocês... Boa tarde a todos, a todas. Quero parabenizar também a Catena História, a UFCH, por essa iniciativa. E, na verdade, o que eu queria trazer é se a mesa concordar e a plateia concordar, é solicitar um ato de desagravo a um aluno nosso. É verdade. Não, é que esse é meu aluno da minha turma. Tá? Terça-feira eles tinham que me entregar o trabalho. Aliás, eu quero vocês entregar. Eles tinham que me entregar o trabalho terça-feira. E esse aluno é o Matheus Gomes, também conhecido por Gordo, embora não seja gordo. E o Matheus, enfim, ele tem uma atuação social e política muito forte. E ele não me entregou o trabalho porque a Polícia Federal, a Polícia Civil, perdão, com um mandato, de passagem, invadiu o seu apartamento, seu quarto, e levou o seu computador, até aí, vamos dizer, leva o computador por aí, tá? E levaram os livros deles de Marx. Especificamente de Marx. Eu não sei se o governador perdeu os livros do pai dele, mas o fato é que isso é uma coisa grave. Tá? Então, ele me disse, professor, eu fui tão responsável que ele mandou um e-mail me dizendo que não poderia me entregar a proposta do trabalho porque levaram o material dele. Então, eu falei com a Cláudia, achava que esse é um fórum adequado para se manifestar e externalizar para aqueles que não sabem disso, né? Que no mínimo é uma coisa muito, muito difícil de se aceitar. Que se leve livros, eu não consigo entender. Tá? Então eu solicito, se vocês concordarem, se a mesa, se o diretor concordar, se faça um ato de desagravo, não, que seja com uma salva de palmas, seja como for, mas que se tome conhecimento disso e da gravidade disso. Eu acho que é um pouco isso. E o Lucas também. Isso, Lucas das Ciências Sociais. Então é isso, Soraya. Obrigado. Tá? Obrigado. E aí, pessoal, eu mais gostaria de se manifestar? Tá, então nós voltamos para a mesa. Fernando? Não, é assim aqui, acho que o nome sobre a questão do nome social. Tem um colega nosso aqui, um colega meu, assim, que é o professor Henrique Nartes, lá do programa de pós-graduação, que está na Brabs hoje. A gente, assim, juntou um conjunto de documentação acerca dessa questão do nome social, ou seja, as outras universidades que já adotam isso, alguns sistemas de ensino, como ela já falou, né? E uma portaria, acho que do Conselho Nacional de Educação, uma do MEC, que estimulam, entre outras, aquela decisão 01/2012 sobre o ensino de direitos humanos, que torna obrigatório, né? E que, digamos assim, favorecem, estimulam, já foram feitas em outros lugares, para que as instituições adotem. Não existe nenhuma lei que obrigue, né? Nós temos aqui na universidade a autonomia, ela cobre essa questão que é do nome social, no sentido de que as instituições adotem
campo, do ponto de vista burocrático, é a criação de um campo, né, de um espaço, um número de bytes, alguma coisa assim, para que o indivíduo lhe declare um nome segundo o qual ele gostaria de ser chamado ao longo do percurso que ele vai realizar aqui entre nós. Antes que alguns já sempre tem, assim, aqui não vai ter isso, mas em outros lugares que eu já fui, tem sempre uma plateia de empedernidos e burocratas que acham que isso é uma grande confusão, não sei de onde que me tiram isso com a informática hoje em dia. Isso não muda o CPF da pessoa, isso não muda o lugar que ela nasceu, isso não muda a certidão de nascimento dela, etc e tal. Isso apenas faz com que a emissão da lista de chamada, que é o documento pelo qual os professores reconhecem os alunos, os indivíduos em si, em geral, são nomeados, ela saia com este nome chamado nome social. Eu acho assim, eu não tinha me dado conta disso, mas ainda essa semana conversando com o Henrique Nardi, a gente juntou já essa documentação para procurar a comissão aqui da Karen e dali o pró-reitor de graduação, que é até um colega lá da Faculdade de Educação, no sentido de levar elementos para que a universidade seja um pouquinho mais corajosa, assim, né? Nós temos uma gestão certamente muito pouco corajosa, né? Como eu e o visto já comentamos várias vezes. É uma gestão que não gosta de briga, assim, sabe? Que então qualquer coisa, enfim, para que possa se diminuir, botar água fria na fervura é a política mais eficiente, no sentido de propor que a gente crie, sim, isso, né? E antes, e para que isso não fique uma coisa muito vinculada à questão da sexualidade, que em geral ela é pensada dessa forma, né? Ela surgiu um pouco dessa maneira. Eu próprio tive uma aluna que foi a Marina, que começou o percurso comigo no mestrado como Mário e se formou como Marina. Não é toda hora que isso acontece, gente, até na minha vida também não foi toda hora que isso aconteceu, mas ela mudou de nome mesmo no meio do caminho, então a universidade não precisou fazer isso, simplesmente a universidade trocou o nome. Mas eu queria, assim, alargar um pouco isso para pensar que nos sistemas de ensino onde ela é adotada, eu tenho, assim, um bom levantamento disso, né, e a colega pode até ajudar. Ela cobre outras situações em que indivíduos têm um pouco de vergonha do seu nome, assim, para dizer muito brevemente, assim, na educação de jovens e adultos. Por exemplo, onde ela já é abordada em alguns sistemas de ensino, sistemas municipais e alguns sistemas estaduais. Nós temos lá uma senhora, entende, que lá pelos 50 anos voltou a estudar, o nome dela o registro de batismo dela, o nome dela é Brasília, entende, porque, enfim, quando ela nasceu, Brasília estava se inaugurando, e o pai e a mãe entenderam que seria uma maravilha dar esse nome. Ela tem vergonha do seu nome e ela é conhecida naquela comunidade, naquele lugar lá onde está a escola. Ela é conhecida, às vezes, até com outro nome, como Terezinha, por exemplo. Tem uma série de histórias que vem se coletando muito interessantes. Então ela deseja e aborda a professora no primeiro dia, entende? Para que a professora não a chame de Brasília na hora da chamada. Eu sei que isso pode parecer um problema bobo para alguns, assim, né? Mas eu, por exemplo, que me chamo Fernando, que é um nome que não tem nenhuma, assim, enfim, nenhum problema em princípio, eu tive um período da vida, por causa de propaganda, de uma camisa lá, os mais velhos lembrarão, que eu não gostava também desse nome. Como eu não tenho um outro nome, eu não sou Fernando Antônio, não sou Fernando Pedro, não sou Fernando Jorge, sem misto, mas enfim. Então, assim, eu gostaria de ter sido chamado de um outro nome. Mas, assim, então, eu acho que essa coisa, ela é, assim, dentro dessas pequenas atitudes, que são praticamente quase uma gentileza, que a instituição esteja munida de uma gentileza no trato com as pessoas, e que quando a gente levanta em certos ambientes, eu fico impressionado com a reação contrária, que parece que a gente está propondo, assim, destruir o prédio da reitoria. Quando, na verdade, a gente está propondo coisas que eu não sou da área de informática, mas eu imagino que em 5 minutos um bolsista do primeiro semestre de informática entra no sistema, cria um campo, dá o número de dígitos, põe a funcionar e acabou-se a palhaçada. Eu sou obrigado a dizer a vocês, assim, que hoje em dia, de fato, a gente como brasileiro e como gaúcho, assim, que sempre implica com os argentinos, não há como negar, assim, que a legislação argentina hoje em dia é a melhor do mundo. A Cristina Kirchner pode ter lá todos os defeitos, mas assim, ó, eu acho absurdamente interessante que um país como a Argentina tenha conseguido passar e aprovar com boa folga no Congresso, entende? Uma legislação que permite que se amanhã de manhã eu me acordar e resolver virar Maria, eu vou no cartório e faço isso sem ter a intercessão de duas grandes figuras que no Brasil ainda se atravessam no meio do caminho, que são
ou o juiz, que vai decidir se eu tenho direito, ou o médico. No Brasil, até esse momento, ou isso é um problema médico, entende? Se eu resolver virar Maria, vou ter que fazer uma cirurgia, vou ter que mudar as partes genitais, vou ter que botar peito para dizer que eu sou Maria mesmo, entende? Ou então um juiz, que eventualmente vai achar que não é necessário fazer isso, mas vai dizer. Na Argentina, assim, eu fico até com vergonha de dizer isso, porque eu não gosto de dizer que lá tem coisa melhor do que aqui, assim, eu me criei dentro desse ambiente cultural, entende? Mas sou obrigado a dizer assim que eu fico impressionado que lá se tenha conseguido chegar nisso. Isto vige há um bocado de tempo, há um ano e pouco, né? Já deu margem a algumas discussões, sabe que essa coisa de nome ligado a gênero tem a ver com a aposentadoria, né? Então eu posso ir como Fernando até os 55 anos, viro Maria e já me aposento e fico que nem a velhinha que já nasceu mulher e vai se aposentar 5 anos antes que eu. Mas tirando fora a canalice, que a justiça pode perfeitamente passar tesoura nisso, né? E eu fico mais estimulado porque a legislação argentina, ela permite que uma pessoa possa fazer isso de livre e espontânea vontade na primeira vez só. Eu quero dizer assim, se a Soraya amanhã resolver ser Jorge, ela vai lá na Argentina e vira Jorge, mas na segunda vez o juiz e o médico vão examinar a cabecinha da Soraya para ver o que é que está acontecendo, que depois de um ano como Jorge, ela resolveu virar Temístocles, digamos, que tenha sido o desejo, que aí realmente é um caso gravíssimo de mas em todo caso, eu fico mais querendo assim que a gente tivesse. O meu sonho é que a gente tenha uma universidade, até para a gente ficar um pouquinho melhor que as outras, já que a gente não. Que a gente seja uma universidade que consiga dizer o seguinte: ao longo dos 4 anos, a pessoa poderá mudar quantas vezes ela quiser. Ela vai entrar no portal e a chamada do outro semestre vai ser emitida com outro nome. E antes que alguém me critique, eu como professor, que dou na verdade 3 disciplinas encarreiradas, quer dizer, eu não dou sempre, mas alguns alunos podem ser meus alunos mais de uma vez, eu acharia ótimo chegar no início do ano e dizer assim, Guilherme, não, mas não é mais Guilherme, ele agora que ele resolveu ser, entende? Sei lá, Natália, para dizer uma pessoa da mesa. Eu acharia isso, no mínimo, uma coisa que, assim, ó, como é que é? Traz uma alegria na paisagem, entende? O Guilherme está no seu semestre de Natália. Então, na verdade, permite isso, porque isso, do ponto de vista administrativo, é a coisa mais fácil do mundo, entende? Assim, ó, isso não vai, assim, permitir, isso não vai atrapalhar, nós vamos sempre saber quem é a pessoa, porque os outros registros estão lá, isso não é deletar toda a vida da pessoa, pai, mãe, etc e tal, número do CPF, RG. A gente vai a certos ambientes burocráticos, as pessoas, elas levantam alguns empecilhos, assim, que eu fico impressionado. Mas depois, como é que a justiça vai saber? Não, só um pouquinho, nós não estamos aqui. Nós só estamos dizendo que a pessoa tem o direito de ter esse segundo campo. O campo primeiro, que é o nome que está na certidão, ele vai seguir existindo, né? Então a gente está empurrando isso, eu e o Henrique, né? E eu já digo a vocês, assim, eu muito me agradaria que uma hora dessa a gente tivesse uma universidade. Você ficaria feliz, assim, numa formatura, por exemplo, a Soraya lá, como foi esses dias, que ela pudesse dizer que, assim, nós tivemos alunos que, fruto das nossas discussões, das influências dos outros, entende? Em 4, 5 anos de curso, acordaram João, dormiram Maria, no outro dia se assumiram como Pedro e terminaram o curso, entende? Como se ele é o Fernando, se isso lhes deu vontade. Isto foi uma alegria para eles e para nós, isso é uma introdução de felicidade em brincar com o próprio nome, que alguns países já têm, que aqui no Brasil o nome é uma espécie de condenação, entende? Era isso. Alguém ainda quer se manifestar, pessoal? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Alisson, eu sou aluno do curso de História aqui da URGS. Foi a partir do meu perfil do Facebook que foi enviada a mensagem homofóbica para o colega. Eu já expliquei que essa mensagem não foi escrita por mim, embora tenha sido enviada do meu perfil. No entanto, não querem acreditar em mim, enfim, não estou aqui para explicar essa questão agora. Isso daí vai ser julgado em juízo, acredito eu. Já tem uma audiência na dia 14 agora na Polícia Federal. Então a questão é essa. Muito bem. Agora, em relação ao que foi colocado na mesa, eu fiz algumas anotações que eu queria, para enriquecer o debate, então partilhar com vocês. Quando se fala na questão, bom, primeiro a questão dessa mensagem homofóbica, né? Eu acho que a ameaça, ela é o artigo 147 do Código Penal, né? Qualquer pessoa que seja ameaçada de violência física,
né, ela deve ser tratada, né, da mesma forma, acredito eu, pelo direito, pelo sistema judiciário, seja ela gay, seja heterossexual, seja negro, seja gordo, magro, rico ou pobre. A gente sabe que o sistema judiciário no Brasil é falho, é excludente, mas em teoria pelo menos deveria ser assim, ou seja, uma ameaça a um sujeito que é gay não deveria ser tratada como uma coisa mais grave do que uma ameaça a um sujeito que é heterossexual, por exemplo, né? Uma coisa que se critica muito, então, é a questão da homofobia, né? Essa coisa, esse conceito aí que me parece ter sido inventado na década de 50 e 60. Né? As pessoas dizem assim, mas por que se preocupar com isso? Né? Isso não afeta as nossas vidas, isso não interfere, por que se preocupar com isso, afinal de contas? Qual é o problema do que as pessoas fazem na cama? Qual é o problema com quem as pessoas transam? Né? Mas eu não tenho problema nenhum. Eu não sei como algumas outras pessoas pensam. Eu não tenho problema nenhum com o comportamento sexual que a pessoa queira ter, o que ela quer fazer com o corpo dela, né? As regras do corpo são dela. No entanto, existe uma confusão, que eu creio que está acontecendo hoje em dia, uma grave confusão acerca do conceito de homofobia. Se eu considerar que um cara que sai na rua para bater em gays é homofóbico, está aplicando violência homofóbica. Ok. Agora, se uma pessoa chega e diz assim, eu acho que casais homossexuais não devem ter o direito de adotar crianças. As pessoas vão olhar e vão dizer, isso é homofobia. Quer dizer, você está nivelando no mesmo patamar o cara que caça gays para dar porrada na rua e o cidadão que expressa a sua opinião sobre um ordenamento jurídico, que é uma questão pública nacional, todos têm o direito de emitir opiniões a respeito. Isso é uma coisa. Então, assim, né, eu durante o meu percurso, faz 8 anos que eu estou na história, né, eu levei o curso devagar, assim, porque eu trabalhei, já faz 6 anos que eu trabalho, né, então eu não tenho tempo para fazer muitas cadeiras, então faz 8 anos que eu estou na história. Durante esses 8 anos tive tempo de conhecer bastante o departamento, os professores, os colegas, né, e durante todo esse tempo eu ouvi muitas declarações por parte de professores, de colegas, que eu chamaria de cristofóbicas, né. Então, coisas tipo assim, que a religião católica deveria ser extirpada da face da terra, já ouvi coisas assim de colegas, coisas nesse sentido. Acho que todo mundo que está aqui deve entender muito bem o que eu estou dizendo. No entanto, essas afirmações são sempre vistas assim com ironia, porque, afinal de contas, né, a Igreja Católica e o cristianismo merecem apanhar. Né? Eles queimaram as bruxas, eles fizeram horrores, fizeram isso e aquilo, então eles merecem apanhar. Então um cristão, quando ele é calado, quando ele não pode emitir opiniões, quando ele é taxado de homofóbico, né, se igualando ao maloqueiro da rua que bate nas pessoas, aí tudo bem, porque é um cristão que está falando. O cristão tem que ficar quieto mesmo, o cristão tem que calar a boca, porque o que o cristão faz? O cristão ele fomenta o preconceito. O cristão, ele fomenta essa perseguição. Os caras dão porrada na rua, é culpa do cristão que fica estabelecendo posições intelectuais que legitimam a ação. Então esse cara tem que ser calado. Ou seja, essa liberdade de expressão e esse respeito à diferença e a liberdade de opinião, essas diferenças, elas parecem ser muito unilaterais dentro da universidade. É sempre a minoria. Porque durante toda a história da universidade, durante toda a história do mundo, houve sempre uma minoria que deteve os poderes econômicos, uma minoria que deteve os poderes políticos e que sempre explorou uma maioria que foi a classe trabalhadora na época moderna, que foi explorada. E o Karl Marx dizia, trabalhadores do mundo univos. E o que dizem hoje? Hoje eles dizem assim, trabalhadores do mundo, dividam-se entre gays, dividam-se entre mulheres, dividam-se entre negros, dividam-se... Então, essa jovem esquerda de hoje, essa esquerda arco-íris, essa esquerda de hoje em dia, ela nada mais é do que uma esquerda inofensiva ao capitalismo. Ela é uma esquerda, são movimentos sociais que são inclusive financiados, os movimentos feministas do Brasil são financiados por instituições como a Fundação Ford, como a Fundação Rockefeller dos Estados Unidos, que financiam esses movimentos no Brasil, e elas são absolutamente, não tem perigo nenhum para o capitalismo. É a melhor coisa que já aconteceu para o capitalismo. Você acaba com a coisa classista,
Você acaba com o movimento dos trabalhadores e aí todo mundo fica preocupado apenas com as suas questões individuais, com suas preocupações, que eu diria inclusive que são em sua maioria pequeno-burguesas. O professor Dario falou sobre a crise da civilização capitalista. Tu já deu o teu ponto. Maravilhosa. Agora, por favor. Não, espera só um pouquinho. Se quiser, se preocupar, a gente vai terminar de falar. Se quiser, Não, quer terminar de vou falar? abrir mão para os comentários, já falei bastante, já vou comentar. Natália, quem é que me pediu para falar? Boa tarde. Eu estava esperando para ver mais manifestações realmente para falar. Para quem não me conhece, eu sou professora do Departamento de História. Sou feminista, não tenho nenhum tipo de financiamento, nunca tive. E certo, sou argentina, então eu quero dizer que enquanto minoria eu também me senti, embora tenha sido só o meu local de nascimento, mas eu também me senti um pouco, enfim, vítima de preconceito com a tua fala, mas tudo bem. Não, assim, eu acho que, primeiro, parabenizar a direção do Instituto e o departamento por essa atividade. Eu acho que mostra a preocupação institucional em abrir uma porta para discussão. Eu acho que são todos temas bastante polêmicos, né? E eu quero aqui trazer algumas questões que talvez vão causar mais polêmica, mas que eu acho que são importantes de serem inseridas nesse debate. Um deles é justamente a necessidade de que a universidade chame para si a discussão sobre a questão do Estado laico. Tá? E Estado laico, deixar claro, né, não representa nenhum tipo de contradição com a liberdade religiosa de quem quer que seja. Mas uma questão que tem me preocupado bastante nos últimos anos, e eu acho que aí talvez resida uma das diferenças entre a legislação da Argentina e o que a gente tem conseguido ou não aqui no Brasil, é o crescimento de um movimento que tenta justamente, de alguns grupos religiosos, né, com comportamentos bastante fundamentalistas de intolerância, se apropriar dos espaços do Estado para legislar a favor das suas crenças. E o Brasil, ele é, em lei, supostamente um Estado laico, mas na prática ele tem se mantido bastante distante disso. Então eu acho que somente quando nós tivermos de fato um Estado laico e não apenas de direito, nós vamos conseguir que diferentes religiões sejam respeitadas. Recentemente a gente teve aí notícias de mães e pais de santos sendo expulsos de algumas favelas no Rio de Janeiro por grupos religiosos. Nós temos toda uma discussão no Brasil na questão da legislação em prol das pessoas que possuem relações homoafetivas, em prol dos direitos das mulheres, que estão em atraso, visivelmente em atraso em relação ao restante do mundo e da América Latina, justamente por pressão desses grupos religiosos. Então essa é uma questão assim, que me preocupa bastante e que eu acho que a gente tem que debater com cuidado. Eu ainda queria aproveitar para fazer uma pequena correção na fala do nosso aluno quanto à questão da homofobia. Homofobia não significa, ou pelo menos não significa apenas violência contra homossexuais. Homofobia é o medo que as pessoas têm em relação à homossexualidade. Medo que leva, entre outras coisas, por exemplo, a supor que um casal gay vai ter uma vida de perversão. Assim, porque os héteros não são pervertidos, não é mesmo? Não ocorre pedofilia por parte de heterossexuais. Isso só ocorreria no caso de homossexuais. Então, como é que nós vamos permitir que crianças sejam adotadas por um casal gay? Vejam, ser gay é uma coisa completamente diferente de ter qualquer tipo de perversão, ou uma vida que leve a se ter suspeitas sobre a possibilidade de uma família homoafetiva exercer o cuidado com uma criança. Então, isso é a primeira questão. A homofobia não é apenas através da violência que ela se manifesta, é através do medo. Outra questão que eu acho importante, ao se falar em feminismo, é conhecer um pouco da história desse movimento. Que se hoje nós estamos aqui numa instituição universitária, onde nós temos uma diretora e uma vice-diretora que são mulheres, é graças a todo um movimento que abriu a possibilidade de, entre outros fatores, que nós mulheres nos façamos presentes na academia, não só nos espaços de produção de conhecimento, mas também nos espaços de poder. Que, aliás, acho que seria um outro tema para que esse grupo debatesse, quantas mulheres, de fato, nós temos em espaços de poder
ocorrer dentro das instituições universitárias no Brasil. Existem algumas pesquisas recentes que mostram que, embora o número de docentes mulheres seja hoje superior ao dos homens, ainda as instituições universitárias são bastante refratárias à questão da ascensão acadêmica quando se refere aos cargos políticos e cargos administrativos de relevância. Então, acho que tem que conhecer um pouquinho mais da história desse movimento. Eu sei que existem algumas, principalmente organizações feministas, que fazem uso, sim, de recursos internacionais. Isso que o colega falou realmente é fato. Mas, primeiro, dizer que essas organizações internacionais elas financiam diversos outros tipos de movimentos no mundo, e que o fato de que hoje talvez nós tenhamos essa diversidade de movimentos, não sei até que ponto isso pode ou não ser pensado como uma questão de alimento, um alimento capital, mas resgatando historicamente o papel desses movimentos, eu acho que o povo aqui da mesa pode falar melhor sobre isso. Eles estão muito mais relacionados justamente à negação daquele sujeito universal do iluminismo, de que nós todos sejamos iguais, com a mesma formatação, vinculada a uma essência desde o nascimento. Ou seja, hoje existe toda uma possibilidade que inicia-se lá com as teorias críticas do próprio Marx, que foi aqui citado, de dizer que, como sujeitos históricos, nós somos atravessados por inúmeras contradições e inúmeras formas de configuração de identidade que não são vinculados à nossa essência. Então, reconhecer essa diversidade, reconhecer a possibilidade de que essas identidades são mutáveis, são fragmentadas, é hoje um processo histórico que nós nos encontramos e que justamente vai contra essa ideia do sujeito universal do iluminismo, que foi fruto das teorias liberais clássicas. Então, era isso, só para tentar contribuir com o debate e com a exposição. Tá, então o Thiago e o Rivair, e depois então nós encerramos, tá? Querias também, Raul? Tudo bem, então o Thiago, o Rivair e o Cal. Não, assim, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade. Eu estava dizendo que o dispositivo do armário, quando a gente chega em casa, a gente abre a internet, meio assim, vou te matar, isso é algo muito grave. E a gente lida a vida inteira com sensação de medo, porque, de fato, as pessoas... Você põe na internet a homofobia, você vai ver o tipo de foto que aparece. É uma coisa discutível, uma empiricamente discutível, beleza. O fato é que a gente vive nessa situação de desconfiança. E quando a gente recebe uma ameaça, a gente não sabe quem pode pular dentro dessas árvores aqui da noite no FCH e nos agredir. E vir até aqui, eu acho que, no mínimo, para não dizer algo mais pesado, pode ter sensibilidade, porque isso é um assédio. Porque a gente é de considerar que a homofobia ela não tem só efeitos quando é violência física, tem efeitos psicológicos também, tem efeitos simbólicos. A gente vê que a gente tem impunidade da universidade, que a universidade garante, a universidade garante, o sistema jurídico garante. Pessoas que nos ameaçam, que estão circulando entre a gente, é uma forma de assédio. Uma forma de vir aqui e dizer, olha... O caso não foi julgado. Eu acabei de dizer que não foi eu. Eu acho que isso é uma forma de assédio, eu acho que... Por mais que a questão esteja ainda sob júri, a gente pode ter, no mínimo, acho que isso é uma coisa que nós estamos, já se mostra que não tem, sensibilidade de perceber que as pessoas estão fragilizáveis e que é uma presença que, acho que existem outros espaços que a gente pode também discutir isso, e que eu acho que, vou ser bem sincero, que eu achava bastante desnecessário. Outra questão, eu acho que, quando eu estava colocando sobre a questão das fronteiras do humano, acho que a gente não pode cair nesse lado de achar que a liberdade de expressão, do meu ponto de vista, pode abarcar a negação da humanidade do outro. Eu acho que nossa liberdade de expressão ela tem que ter um compromisso com falas e existências que não neguem, que para existir não neguem a existência do outro. Eu acho que se a gente vai falar que, enfim, que os homossexuais que são isso ou aquilo, que os negros são aquilo, a gente não pode dizer isso, porque a própria enunciação da homofobia já é grave.
própria enunciação do racismo já é grave, senão a gente não pode ser complacente com isso. Porque isso já eu me sinto agredido. Se alguém me disser que negro não tem alma, pode ser opinião. Eu acho que isso não é questão de opinião. Mas pode ser entre aspas, a opinião da pessoa, mas já sofreu racismo, já se sentir agredido. Eu acho que a gente não pode ser complacente com isso, a gente não precisa necessariamente garantir esse espaço de fala. Porque existem falas qualificadas e falas que isso sim não pode ser garantido no espaço público. E não a gente se sentir. E não tem essa apropriação direitosa do marco, porque eu acho que é desnecessário. E acho que isso daqui talvez consigam responder isso de maneira mais qualificada. Eu só diria que realmente a gente está levando o curso de história muito devagar, se a gente acha que quando você de homofobia surgiu na década de 50, a gente está levando mais devagar do que a gente imagina.